Ok, senhores, vamos finalizar aqui nosso formulário de permissão dos usuários, né? Ficou faltando aqui a gente colocar tratamento de erros, principalmente aqui, tá? Então eu vou começar aqui fazendo um try, tá? Tente fazer isso, fazer tudo aquilo que a gente fez. Tá? Se não der certo, aí eu faço um catch aqui para exibir uma mensagem box com o erro, com a mensagem de erro que ocorrer. Ok? Mas ainda tem uma seguinte situação. Quando eu digitar aqui um usuário e o código desse usuário não existir, por exemplo, vamos ver o que acontece? Só tem um usuário cadastrado, então no código 2 não existe mais nada. Olha o erro que dá. Não alinha na posição 0. Tá? Acontece um erro meio... Fica meio aqui, meio amador, né? Porque o erro ocorre justamente aqui, ó. Quando eu tento pegar o... Quando eu tento carregar... Quando eu rodo o host count, ele dá erro aqui, ok? Então vamos fazer um tratamento aqui. Antes de tudo isso aqui, nós vamos verificar se realmente existe um usuário, tá? Verifica se tem usuário com ID digitado. Vamos primeiro verificar isso, tá? Então eu vou chamar o BLL usuário, vou chamar de BLL testa usuário, que vai receber um new BLL usuário. Vou informar a conexão criada aqui em cima, beleza? Agora eu vou fazer a seguinte comparação. Se o meu BLL testa usuário, aí eu vou chamar o método localizar do meu usuário, passando o txt valor do que o usuário digitar, só que antes convertido para int32, convertido para int32, host.count menor ou igual a 0, eu vou fazer o que? O que eu acabei de fazer aqui? Eu estou verificando se o retorno do meu método localizar, do meu BLL usuário, se o retorno é um data table, tá? Que a gente fez lá no BLL, no DAO. Se o retorno tiver menos que uma linha, melhor, se tiver 0 linhas, menor ou igual a 0, aí eu vou emitir uma mensagem para o usuário aqui. Que mensagem? Já vou colar ela aqui, já tenho ela copiada na memória. A mensagem vai ser o seguinte: atenção, o código digitado não corresponde a nenhum cadastro de usuário. Pronto. Vou mandar o foco para o meu txt valor, que é aqui onde o usuário digitou. Vou limpar o campo e vou rodar um retorno. Para que esse retorno aqui? Para o código parar aqui e não ser executado todas essas linhas. Ó. Olha que importância de você colocar
um retorno aqui no lugar certo. Ok? Vamos testar? Porque se eu não coloco esse retorno aqui, ele ia continuar executando os códigos. Usuário 2. Opa, atenção, o código digitado não corresponde a nenhum cadastro do usuário. Limpou, moveu o foco para cá, digitou de novo, localizou o usuário correto, ok? Ok, vamos dar sequência agora com o último botão, que é o botão excluir. O botão excluir nós já até temos ele, a função dele montada, mas eu vou montar de novo. Primeira coisa que eu vou fazer um try, tá? No fechamento aqui eu vou pôr um catch e vou emitir a mensagem de erro, caso aconteça algum erro. Para não perder tempo, já vou chamar aqui. Vou emitir a mensagem, impossível excluir o registro, tal, uma mensagem genérica aqui, vou chamar altera botões 3, com a opção 3, ok? Agora vamos lá. Na opção de excluir, eu tenho que verificar primeiro se os dados que tem aqui estão realmente na tabela. Porque eu posso estar com dados padrão aqui na tela, então não tem o que eu excluir. Então, para isso, eu vou verificar a coluna 0 do DGV dados, porque a coluna 0, ela armazena o que? O ID da permissão. Então, se a coluna 0 for menor ou igual a 0, ou seja, não tiver nada, significa que é a operação, é a opção padrão, as configurações padrão. Então, não tem o que eu excluir. Então vamos verificar isso primeiro. If dgv dados.rows. Vou verificar a primeira linha mesmo. Na célula 0, o valor dela for menor ou igual a 0, faça isso. Só que antes eu tenho que converter. Converte para inteiro de 32 bits isso daqui. Então, se for menor que 0, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente limpar o meu DGV dados, tá? Porque o usuário ele não quer mais utilizar aqueles dados. Se ele clicou em excluir é porque ele não quer utilizar. E eu vou pausar o código aqui. Não vou ler mais as outras linhas. Tá? Pronto. Agora, se não cair nessa verificação, vem a segunda verificação. Qual que é? Se realmente o usuário quer excluir. Porque pode ser que ele clicou enganado. Então eu vou chamar um dialog result. Vou chamar de D, que vai ser igual ao new, o resultado de uma message box. Não tem nada de new aqui não, tô ficando doido. New message box. Pronto, ponto show. E eu vou copiar aqui. Vou copiar minha mensagem box, tá? Que vai ser basicamente o seguinte. Coisa demais aqui. Deseja excluir todas as permissões do usuário pesquisado? Pulo 2 linhas. Atenção, se as permissões do usuário
Sem as permissões, o usuário não conseguiria acessar o sistema, ok? Beleza. Aí agora eu faço a verificação. Se o resultado do meu show dialog, do meu dialog result igual a yes, faça isso. Faça o que? Exclua todas as permissões. Então, para isso eu vou faltou só aqui, ó, vou fechar aqui, né? Vou chamar o DAO conexão, que vai ser vou chamar de CX, que vai receber um new DAO conexão, dados da conexão, peguei o cara errado aqui, dados da conexão, ponto string de conexão, ok? Vou chamar o meu BLL permissão usuário, vou chamar de BLL, vou passar para ele BLL permissão do usuário, vou informar a conexão para utilizar, vou pegar o meu BLL e vou chamar o excluir tudo e vou passar aqui o ID do usuário, pronto, aqui eu já excluí tudo. Agora falta apenas eu limpar aqui o DGV dados e chamar o altera botões, passando a opção 1, que é o estado padrão de carregamento do formulário, ok? Beleza, teoricamente já está tudo ok, falta a gente fazer só o teste. Vamos testar aqui. Usuário, permissão do usuário. Carreguei tudo aqui, vou excluir. Deseja excluir todas as permissões do usuário, tal. Sim, beleza, limpou tudo. Agora vamos verificar se realmente excluiu. Opa, beleza, realmente excluiu. Trouxe aqui as permissões padrão aqui do usuário. Salvei. Tá ok. Acho que o que tínhamos para falar para finalizar seria isso. Finalizar o nosso formulário de permissão, tá? Vou só dar uma corrida aqui no código, passar ele aqui na tela, caso vocês surjam alguma dúvida, para estar pausando o vídeo e verificando o que tem de diferente. Ok? Ok, o botão mais importante está aqui, tá? Que é o botão localizar. Coloquei ele aqui. Só fazer uma rápida leitura de cenário dele aqui, do que ele faz, para não restar dúvida. Inicio aqui com um try, tá? Tratamento de erros. Tento fazer tudo isso. Se der algum erro, eu emito a mensagem de erro para o usuário. Ok? Ok. Só para ajustar aqui que o fechamento dessa estava no lugar errado. Não tinha mais, mas o fechamento estava fora do padrão. Ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu inicio aqui é pegando a conexão do banco de dados. Passo ela para a variável CX. E assim eu utilizo em todo o meu código. Em seguida, eu verifico se o usuário
o código que o usuário digitou lá, que o administrador digitou, se tem um usuário mesmo cadastrado com esse código, tá? Para isso eu faço a verificação aqui, eu chamo o BLL testa usuário que recebeu o BLL usuário, usando o método localizar. E verifico se o retorno, que é um data table, tem alguma linha. Se não tiver, eu já emito a mensagem para o usuário, dizendo que não tem usuário cadastrado com esse código, limpo a test box e paro o código aqui. Beleza, não retornou mais de um, então ele não entra nesse if, ele cai direto para cá. Agora eu vou localizar as permissões do usuário na tabela de permissão. Vou criar um data table, tá? Vou chamar o método localizar das permissões do usuário, tá? O BLL localizar as permissões do usuário. Verifico a quantidade de registros que tem nesse data table para determinar o seguinte, porque o usuário pode ser recém-cadastrado, então o total de registro aqui no data table vai ser 0. Aí eu verifico aqui, ó, se for maior que 0, significa que ele não é um usuário recém-cadastrado. Então eu carrego o meu data table dentro, jogo o meu data table no meu DGV dados, tá? É isso que eu faço aqui. Passo o ID do usuário, o nome do usuário pesquisado, o login para as variáveis, para ser jogado aqui, ó, nesse campo txt, usuário pesquisado. Chamo altera botões, dou um dispose aqui na minha tabela, que é o DGV dados. Agora, se for um usuário recém-cadastrado, eu caio no else aqui. Aí no else é que eu vou carregar as permissões padrão do usuário. Para isso eu chamo o BLL usuário, crio um data table. Por que eu crio de novo um data table aqui com BLL usuário? Porque eu vou precisar preencher aqui, ó, o usuário para o nome do usuário pesquisado. Então para isso eu faço a consulta de usuário pelo BLL usuário e passo para as minhas propriedades aqui, ó, usuário ID, nome do usuário pesquisado, tal, os valores que eu localizar, porque é um usuário recém-cadastrado, mas e que o administrador vai colocar as permissões dele. Então, para mim colocar o nome dele aqui, eu preciso ir lá na tabela de usuário e trazer os dados dele. Tá? Dou um dispose aqui no data table, que é para limpar ele. Em seguida, eu crio um dicionário com as permissões padrão, né, que eu vou estar cadastrando. Realizo a inserção dentro do meu DGV dados. Alerto o usuário dizendo que está sendo carregado as opções default, tá, no DGV dados. E no final eu monto aqui a estrutura no meu TXT usuário pesquisado, que é esse aqui, com o nome do usuário pesquisado e o login entre parênteses. Se acontecer erro, eu exibo o erro na mensagem, na tela. Ok? Basicamente o código mais importante é esse. O código do botão salvar, ele simplesmente vai verificar se é uma alteração ou se é uma inclusão. Porque se for uma alteração, eu vou ter que fazer o quê? Excluir todas as permissões e em seguida lançar as novas permissões que estão aqui no meu DGV dados. Agora, se não for uma alteração, for uma exclusão, eu só caio nessa verificação aqui e em seguida já pulo para cá. Ó. Cadastro, emito a mensagem que foi cadastrado com sucesso. Chamo a minha função altera botões, limpo o DGV dados e sigo. A parte de marcar ou desmarcar todos aqui é um código bem simples, não tem muito o que rever. Okay? E com isso nós finalizamos o nosso formulário permissão dos usuários. Okay?
Bom, nas próximas videoaulas a gente vai estar voltando ao formulário de cadastro de usuários, que é para finalizar ele. O que nós vamos fazer? Nós vamos justamente fazer a consulta ao abrir o formulário de usuário, né? Ao vir aqui no cadastrar usuário, quando eu clicar aqui eu já vou fazer a primeira consulta, que é verificar se o usuário logado possui permissão de acesso a esse formulário. Se ele possuir, quando carregar aqui, eu já vou fazer a busca das permissões na minha tabela de permissão e aplicar de acordo com a permissão do usuário nos botões, tá? Então isso fica para a próxima aula. As próximas aulas agora serão as aulas mais importantes, porque serão as aulas onde eu vou estar ensinando como buscar essas permissões, como aplicar essas permissões nos formulários, ok? É isso aí, senhores. Até a próxima, se Deus quiser.